Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, graças a Deus pela palavra de Deus, podemos nessa noite desfrutar essa palavra viva e maravilhosa. Antes de entrar na palavra, irmãos, eu preciso passar alguns comunicados para os irmãos e também alguns avisos. Até anotei para mim não estar esquecendo. Primeiro ponto, irmãos, é sobre o alimento diário. A gente está finalizando este alimento diário, né? A igreja dos primogênitos. E na próxima segunda-feira vamos iniciar esse aqui, tá bom, irmãos? Contemplando Deus. Amém? Possamos todos na próxima segunda estar iniciando esse alimento diário, contemplando Deus. O comunicado que a gente quer fazer para todos, irmãos, nesse último dia 15 de abril, nós pagamos o último aluguel no nosso local de reuniões, ali no centro, próximo à estação, né? Onde nós permanecemos por 12 anos e meio, tá bom, irmãos? A gente entregou aquele local de reuniões. Por que nós entregamos? Nós entregamos porque a gente precisa investir na nossa obra. Nós fizemos a conta que a tendência é mais 3 meses nós terminarmos a obra. E em 3 meses economizamos R$ 9.400. Tá bom, irmãos? Então conversamos com o João Marinho, acertamos o último mês do aluguel e entregamos o local de reuniões. Isso foi tudo feito em comunhão, tá, irmãos? Com os demais irmãos, e todos nós entendemos que era o melhor a fazer do que pagar aluguel e com ponto parado, né? E concernente à volta das reuniões, hoje nós tivemos reunido mais de 30 pastores na parte da tarde. Eu estou gravando esse vídeo, irmãos, na quinta-feira, dia 30, tá? Ele vai ser passado para a igreja no dia 1º, amanhã, na sexta-feira. Mas hoje, na quinta-feira, nós tivemos com o prefeito William, cerca de 35 pastores, e ficou pré-definido de retornar às reuniões ou os cultos no final do mês de maio, próximo ao dia 20 de maio. Vai ser passada, tá, irmãos? Toda uma cartilha da prefeitura de como serão essas reuniões. Certamente vai ser reunião com um número menor de irmãos, mas nós vamos passando para a igreja aos poucos. Mas retornando, irmãos, no final do mês de maio, graças a Deus, da onde nós fizemos a conferência há cerca de quase 2 anos atrás, o ponto ali do meu pai, próximo ali ao antigo azulão, né? Tá bom? Ali no centro também. Aí é bem provável que a gente reúna lá uns 2 meses, tá bom, irmãos? O pai vai fazer um aluguel bem baixinho para nós e nós reunimos ali então até finalizar a nossa obra aqui no Sol Nascente. Sobre essas reuniões a partir do final de maio a gente vai informando os irmãos a melhor maneira, tá bom? Precisamos aguardar também a prefeitura. Agora eu quero também, irmãos, aproveitar para agradecer a igreja, agradecer aos irmãos. Agradecer o que, irmãos? Agradecer tudo que os irmãos têm feito, as orações, os irmãos têm sido fiel no relógio de oração, irmãos, dízimos e ofertas. Poxa, irmãos, eu estou assim maravilhado, sabe, com o Senhor e com a igreja, com os irmãos. Irmãos, nos últimos 12 meses ou mais, acredito que é nos últimos 18 meses, esse mês, irmãos, nós em casa, é o mês que mais arrecadou dízimo. Foi esse mês. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, né, na vida de cada um de nós. Eu creio que a nossa visão está sendo aberta. Nós precisamos de fato investir no reino dos céus. E também é o momento agora, né, irmãos? A nossa obra do nosso local próprio aqui no Sol Nascente, ela está a todo vapor, ela não parou. E na verdade agora, irmãos, é a parte mais cara, que é a parte do acabamento, né? Já está chegando nela. E aí então a gente pede aos irmãos que continuem exercitando esse dom inefável de ofertar com abundância, tá bom, irmãos? O dinheiro está sendo muito bem empregado, a obra está ficando maravilhosa. E além das ofertas, irmãos, continuamos orando forte, tá bom, irmãos? O inimigo tem levantado muito, tentando impedir que essa obra avance, né? Principalmente no desrespeito à rampa, que nós vamos ter que usar uma área de servidão da prefeitura, tá bom? Nós vamos estar reunidos com ele na segunda-feira, 2 horas da tarde, para definir essa experiência.
Então a gente conta aí com a continuação das ofertas dos irmãos e também com a oração. Mas desde já, irmãos, agradecemos muito aos irmãos pelos dízimos e as ofertas durante todo esse período, né? O Senhor tem sido fiel conosco, mas principalmente nesse último mês foi uma experiência maravilhosa. E qualquer dúvida, irmãos, a gente vai tirando a dúvida dos irmãos, tá? Pode nos ligar, pode passar zap. Somos um em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra dessa semana, irmãos, está falando, né, sobre os que o Pai procura. O título é São Estes que o Pai procura. Que Ele possa nos encontrar. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, a primeira experiência que falou no início da semana falou sobre Pedro e João. Quando a gente vê desses discípulos, né, que foi chamado lá no início, essas experiências, irmãos, na verdade são para nos encorajar. Eram pessoas comuns, como eu e você. Às vezes a gente fala muito de Pedro, que Pedro era precipitado, Pedro era afoito, até muito nervoso. Mas João, irmãos, não ficava atrás também não. A gente lembra muito de João, né, como discípulo amado, como de fato a Bíblia descreve, né? Mas antes disso, irmãos, João era tido como o filho do trovão. O Senhor Jesus, quando chamou ele e seu irmão Tiago, ele chamou ele de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eles também não eram fáceis, tinham a natureza obstinada. Na verdade, irmãos, quando a gente tem essa natureza, que é a natureza caída do velho homem, a gente acaba sofrendo muito. Pedro, por ser essa pessoa precipitada, né, não consultar o Senhor, fazer as coisas sem pensar, ele acabou trazendo muito sofrimento para a vida dele. Mas aleluia, irmãos, Pedro e João receberam o trabalhar transformador do Espírito Santo e de fato se tornaram pessoas muito úteis na mão de Deus. O que na verdade Deus estava fazendo com eles, é o que Ele está fazendo comigo e com você hoje. Ele está nos tornando ministros da nova aliança. Para isso, irmãos, o Senhor passou por um processo maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele se encarnou, Ele nasceu da Virgem Maria e Ele habitou no meio de nós, como diz no Evangelho de João, né? Nós vamos ler alguns versículos aqui no Evangelho de João. Ele habitou no meio de nós, irmãos, cheio de graça e de verdade. E a palavra fala que nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então esse processo que o Senhor passou foi um processo maravilhoso. Aqui em João, Senhor Jesus, no capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, diz assim: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, até esse momento aqui o nosso Senhor não tinha sido glorificado, então o Espírito não tinha sido dado ainda. Mas logo à frente, irmãos, o Senhor Jesus continuou o processo dele. Não foi só viver humano, né? Ele foi até a cruz, derramou o sangue dele para nos redimir dos pecados. A palavra fala também que do lado dele saiu água, que tipifica a vida de Deus sendo liberado para nós. Depois da morte, irmãos, o Senhor ressuscitou no terceiro dia e também ele ascendeu aos céus. E a palavra fala que ele foi entronizado, ele foi glorificado diante de todos os anjos. E a palavra fala que ao nome de Jesus foi dado o nome que está acima de todos os nomes. E o principal, o Senhor Jesus tornou-se o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estou falando desse processo porque esse Espírito, irmãos, que o Senhor se tornou, ele vem habitar em todo o que crê e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso sou eu, isso é você. Talvez quase 100% dos irmãos que já estão conosco, inclusive já foram até batizados. A palavra fala que o batismo, a gente recebe a remissão dos pecados e também o dom do Espírito Santo. Então esse processo, irmãos, é para
para nos infundir mais no próprio Senhor, porque o Senhor, Ele está em nós hoje. Então, esse processo ele ajuda a nós a alcançar também o amadurecimento e o crescimento que Pedro e João alcançaram. Hoje só é possível, irmãos, eu e você, vencer essa natureza caída nossa, obstinada, os vícios, as fraquezas, o pecado, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, tá vendo? Então não é força própria mais. Então tem algo superior mesclado a nós. Eu quero ler com os irmãos também João, no capítulo 20, mostra aqui para nós que o Senhor Jesus, quando ele voltou em ressurreição, ele foi encontrar os seus discípulos. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22, diz assim, olha, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, irmãos, recebei o Espírito Santo. Irmãos, nós recebemos esse Espírito maravilhoso, irmãos. Esse Espírito está dentro de nós, ó Senhor Jesus. E esse Espírito, ele nos supre, irmãos, tudo o que nós necessitamos. E não estou falando apenas de coisas materiais. O Senhor nos supre, irmãos, as coisas espirituais. A palavra fala que Deus traz à existência as coisas que não existem. Eu não sou uma pessoa humilde, mas Deus vai trazer humildade para mim. Eu não sou uma pessoa mansa, mas Deus traz mansidão para a minha vida. E isso é um processo contínuo, um processo diário. Nenhum de nós precisa cobrar de nós, nem do cônjuge, nem dos filhos, nem muito menos dos irmãos. É um processo contínuo, progressivo. Mas se nós nos abrirmos ao trabalhar de Deus, Ele vai nos transformar, como Ele fez com Pedro, como Ele fez com João e com muitos outros que nos antecederam. Nós precisamos crer nessa palavra, receber essa palavra. Eu lembrei, irmãos, ao ler lá, que no alimento diário, que o Senhor, o Espírito, Ele nos supria em todas as coisas. Eu lembrei daquele hino, é provisão total. Ó Senhor Jesus. Ali prossegue falando que nas falhas Ele nos sustém, Ele nos mantém de pé, fiel para sempre e belo qual ninguém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu creio nessa vida poderosa que entrou para dentro de mim e para dentro de você. Eu creio que ela é poderosa, irmãos. A palavra fala que Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas o poder opera em nós, dos que creem. Vamos crer mais, irmãos. Vamos nos voltar mais ao Espírito. No nosso Espírito é uma fonte inesgotável para suprir as nossas necessidades, como diz um outro hino, supre tudo o que preciso, sustento, alegria e prazer. Para experimentá-la, basta crer. Ó Senhor Jesus, vamos exercitar mais, irmãos. Vamos colocar a nossa fé em ação, como diz um outro louvor, para que a gente seja suprido de toda essa grandeza, Quando a gente recebe, irmãos, essa realidade, a gente prova de algo ainda superior. A palavra mostrou para nós essa semana que Jesus abriu a porta para a glória. Ele foi o primeiro homem a entrar na glória. Eu lembrei também que Timóteo 2,5 fala que só existe um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Está desse jeito. Cristo Jesus, homem. Esse homem entrou na glória de Deus. Hoje tem um homem sentado no trono, irmãos. Jesus Cristo. Deus sim, 100% Deus. Mas também Ele viveu 100% homem. Outro hino fala que como homem Ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, agora nós podemos também vencer, irmãos. Nele nós somos mais que vencedores. É assim que fala Filipenses. Senhor Jesus, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Está vendo, irmãos? Tudo está nele, tudo está no Espírito. Eu quero insistir um pouco, irmãos. Esse Espírito está dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos aprender a usar o Espírito.
Nós precisamos aprender, irmãos, a liberar mais o Espírito diariamente no nosso viver, em família, no trabalho. É um viver. O ministro, ele tem uma vida, e o ministério, o irmão Miguel falou esse dia, o ministério é o viver dos ministros. Ó Senhor Jesus, no meio dessa pandemia, irmãos, ainda está bem complicado, né? Muita indecisão, muitas dúvidas. Como é que está o seu viver? Você tem vivido como ministro da nova aliança? Você tem se guardado, irmão? Jovem, algum irmão mais de idade ou irmã que vive sozinho? Na verdade, não tem ninguém sozinho, irmãos. O Senhor está conosco a todo tempo. Irmão, vamos buscar ter esse viver. Vamos pedir a Deus: Senhor, eu quero um viver de realidade. Não quero um viver de aparência, de apresentar para os irmãos ou para alguma pessoa. Não, irmãos, vamos desenvolver. A nossa vida espiritual precisa ser desenvolvida. O Espírito Santo está dentro de nós. E o Senhor Jesus abriu então essa porta para a glória, para nos levar para a glória. Hebreus 2:10 fala que Ele está conduzindo muitos filhos de Deus à glória. É cada um de nós. Então eu lembro que aqui no capítulo 14 de João, foi falado para nós, 14:3 de João, ele falou assim, o próprio Senhor falou assim: olha, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o desejo do Senhor é que onde Ele está, estejamos eu e você, nós estejamos também no mesmo lugar onde Ele está. Aqui mostra que Tomé, ele não entendeu bem. Capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Irmãos, na verdade, Tomé, ele estava acostumado com as coisas terrenais, ele estava preocupado com as coisas materiais. Senhor, você vai para onde? Está indo para casa, perdão, irmãos, vou inserir aqui, para casa de algum parente? Para onde você está indo? Ele estava acostumado com as coisas materiais. Versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Puxa, irmãos, quanta luz, né? O Senhor respondeu para Tomé: Tomé, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, Tomé. Eu estou indo para junto do Pai. E o meu desejo, Tomé, é que vocês estejam também comigo, no Pai. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é grande, isso é muito grande, irmãos, e nós precisamos orar a Deus: Senhor, me revela esse negócio, Senhor, como é que eu entendo isso, como é que eu ganho essa experiência, como é que eu ponho em prática na minha vida essa experiência? O Senhor está me dando algo aí, Senhor, de outra dimensão, e eu não sei pilotar essa nave. Ó Senhor Jesus, começa com a chave, irmãos, invoca mais. Tem brincado muito com o amado João Paulo, né, na obra ali, né? Já invocou quantas vezes hoje, João Paulo? Nós precisamos invocar mais. Eu preciso invocar mais o nome do Senhor. Esse nome traz salvação para mim cada vez que eu invoco o nome dele. Nome maravilhoso, nome precioso. Quando eu invoco, irmãos, eu trago a presença de Deus, eu trago a esfera de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso ir mais ao Senhor. O Senhor quer nos levar para junto do Pai. Foi falado coisas de religião no passado, né? Muitos irmãos ainda acreditam que Deus está preparando mansões celestiais. Não, irmãos, aqui não está aqui, ninguém vai às mansões, não. Ninguém vem ao Pai. Deus quer eu e você no Pai, inserido no Pai. Ele está nos conduzindo, irmãos, à glória de Deus. Não vamos continuar, irmãos, como Tomé, como outros mais, que fica pensando nas coisas somente terrenais. Ó Senhor Jesus, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, está à direita de Deus. Senhor Jesus, está vendo, irmãos, que grande revelação? Deus está conduzindo eu e você para a glória dele, usando o seu Filho amado. Eu e você precisamos ir mais a esse Espírito todo inclusivo. Quando a gente vai no capítulo 17, Senhor Jesus, aqui mostra
a oração que o Senhor Jesus fez por mim, por você. A gente não dá para pegar ela toda, mas aqui tem um pequeno trecho, irmãos. Lá no versículo 23, diz assim, olha, João 17, 23. Senhor Jesus, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. 24, irmãos, olha. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quanto amor, irmãos, o Senhor Jesus tem por mim e por você. Pai, a minha vontade, Pai, é que onde eu estou, estejam comigo. Olha, irmãos, os que me destes. Somos nós, irmãos. Nós somos dados ao Senhor. Para quê? Para que nós possamos ver a glória do Senhor. Oh, Senhor Jesus, irmãos, nós temos um privilégio tão grande, irmãos, de estar na vida da igreja. A vida da igreja não fica pregando, irmãos, fantasias, prosperidade para essa terra, apesar que a prosperidade vem com aqueles que seguem o Senhor. A vida da igreja a gente tem uma revelação tão clara, irmãos. O Senhor tem algo superior para mim e para você. Ele quer que nós participemos da sua glória. Ele está nos conduzindo hoje, irmãos, como esse bom pastor. Ele falou em João 10, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Oh, irmãos, vamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Esse bom pastor que se entregou e continua se entregando por nós. Ele quer, irmãos, que onde Ele está, estejamos nós também. Vamos sair, irmão, desse ambiente, irmão, sabe, igual nesse momento de pandemia. Não fique, irmãos, colocando a sua mente nas reportagens, que só passa, irmãos, coisas negativas. Até, irmãos, me permitam dizer, evite ao máximo, se possível, nem escute, irmãos, a tal da Rede Globo, irmãos, Globo News. Irmãos, só passa coisa negativa, irmãos. A oração que eu faço, irmão, que o Senhor guarde o psicológico de cada um dos irmãos. Nós precisamos estar em bem, sabe? Precisamos estar em paz, para quando retornar à normalidade, a gente precisa estar firme, glorificando o Senhor. Eu penso que nesse momento, irmão, nós vamos ganhar muitas pessoas para o Senhor, mas nós precisamos estar bem, tá bom, irmãos? Então se alimente das sãs palavras de Deus, leia mesmo o alimento diário, compartilhe, irmão, no grupo da igreja que você tem ganhado, exercite o seu espírito, sabe, irmãos, conversa mais com o Senhor, irmãos, acha caminho, como a gente tem orado por pregação usando as mídias, né? Vamos pedir a Deus, Senhor, como que eu posso fazer para me manter ativo nesses dias? Amém, irmãos? Vamos prosseguir firme, né? Então, aqui também eu quero ler mais um versículo com os irmãos ainda em João 17 mesmo. Aqui no versículo 21 ele diz assim, olha, 17 e 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Poxa, irmãos, olha o desejo de Deus, ó Pai, eu sou um com o Senhor está em mim, eu estou em ti, Senhor, eu quero que eles também estejam em nós, que eles sejam como nós somos, ó Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que o desejo dele é que nenhum se perca, ó Senhor Jesus, nenhum se perca, irmão. Nessa pandemia nenhum de nós pode se perder. Nós precisamos restaurar aqueles que estavam afastados, renovar os que estão enfraquecidos, e nós sair lá na frente fortalecidos no Senhor, como diz o hino, na força do seu poder. Senhor Jesus, irmãos, o que nós precisamos aprender com essa palavra é que nós precisamos colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, porque Deus quer nos inserir nele, eles querem levar para a glória dele, tudo é dele e tudo é para ele. Então eu e você precisamos aprender a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos orar a Deus, irmão. Senhor, me ensina, Senhor, a fazer primeiro a sua vontade. Ninguém precisa deixar de trabalhar, ninguém precisa deixar de estudar. Quando tiver uma chance de dar um passeio também, todo momento certo,
mas em primeiro lugar, eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Irmãos, o tempo que chama hoje é o momento que Deus está nos preparando para nos buscar. Irmãos, eu acredito que nesse momento nenhum de nós tem dúvida. Quem diria para nós, irmãos, há 2 meses atrás, que nós estaríamos nesse viver tão conturbado, com medo de cumprimentar os outros, com medo de visitar os outros, não pode reunir, não pode trabalhar direito. Irmãos, quem diria em tão pouco tempo? Amado irmão, amada irmã, você consegue imaginar que o Senhor Jesus demora ainda mais 20, 30 anos a voltar, irmãos? Irmãos, eu não sei a volta do Senhor, o dia, só o Pai sabe, mas dá para a gente perceber, irmãos, pelos fatos que estão acontecendo. Eu tenho expectativa, sim, muito clara, irmãos, que a maioria de nós, quase todos, vai pegar a volta do Senhor em vida. Que tal, irmãos? Nós abrimos o máximo o nosso coração para o Senhor trabalhar, transformar, e nós podemos ser arrebatados vivos. Irmãos, essa tem sido a minha oração já há anos. Me prepara, Senhor, porque eu quero ser arrebatado vivo. Isso é um sonho que eu tenho, e eu creio também que é o sonho de Deus, de nos arrebatar vivo. Coloca isso no seu coração, amado irmão, amada irmã. A palavra fala que todos que amam a vinda do Senhor têm uma coroa guardada para Ele. Vamos ser esses? Essa semana finalizou quase como começou na semana passada. Na semana passada perguntou se o Senhor poderia contar conosco, né? O final dessa semana foi a mesma coisa, né? Será que Ele pode contar com você? Finalizou falando de Isaías, né? Eu quero repetir isso aqui, sabe, irmãos? Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Envia-me a mim. Conta com a igreja em Cataguases. Conta com os amados de Astolfo Dutra, com os amados lá de Coimbra, aleluia, e toda a nossa região. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor insiste em fazer nós reinar. Obrigado, Senhor. Esse momento que nós estamos passando está na Tua soberania. Está tudo guardado pelo Senhor. Como o Senhor orou ali em João 17, Senhor. Guarda cada um que o Pai te deu. Cada um de nós, Pai. Nós estamos na Tua mão poderosa. Podemos confiar. Mantenha, Senhor, a Tua igreja. Mantenha cada irmão com o psicológico adequado, com a saúde guardada, com o lado financeiro guardado. As famílias, Senhor, o Senhor abençoa. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, dar um testemunho pleno da Tua vitória, porque nós cremos no Teu poder. Ajuda-nos nesse momento também a frutificar para a vergonha do Teu inimigo. E continua operando, Senhor, aqui na cidade de Cataguases, em toda essa zona da mata, que as igrejas possam prosperar em nome de Jesus. O Senhor está nos conduzindo hoje para estar na Tua glória, junto do Pai. Ensina-nos a exercitar o Espírito, ensina-nos a usar o Espírito, ensina-nos a viver no Espírito. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, que o Senhor é fiel. Louvado seja Teu nome. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amados. Até a próxima. Bom desfrute. Jesus é o Senhor. Amém.